Olá, boa tarde. O homem caça há séculos. Há quem goste, há quem odeie. Sem entrar em polémicas, nos próximos 60 minutos vamos mostrar os dois lados. Apresento para já o primeiro painel. Paulo Salsa, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e Mónica Vieira Cunha, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindos à Sociedade Civil. Paulo, vou começar por si. Caça e conservação da natureza, interesses opostos ou conciliáveis? Muito boa tarde. Antes de mais, dar-lhe os parabéns por trazer àquilo que é o tema da caça e de tudo aquilo que de alguma maneira a circula e, portanto, o problema trazer este tema para a sociedade. E depois, relativamente à questão que me coloca, dar-me a oportunidade de dizer que não é uma questão de conciliação. Eu até diria que é mesmo uma questão de sinergia. A caça é a exploração económica sustentada de uma população cinegética, mas também todas as ações que a conduzem à melhoria de habitats e que beneficiam todas as espécies silvestres, que não só as cinegéticas. Portanto, se quisermos entender, as zonas de caça tratam da população de coelhos bravos para a caça e, ao mesmo tempo, fomentam todo um ecossistema, uma vez que o coelho bravo é a base da alimentação de várias espécies emblemáticas e com um estatuto desfavorável. Deixe-me dar-lhe a nota, por exemplo, do maior projeto em conservação da natureza que se calhar existe em Portugal, que é o da reintrodução do lince ibérico. Grande parte do sucesso deste projeto prende-se exatamente com o facto de o mesmo ser solto em zonas de caça. Isto é feito com o acordo dos proprietários e, portanto, é uma parceria win-win, todos ganham. Ganha a espécie que é reintroduzida, mas também ganham os caçadores, uma vez que o lince ibérico é um controlador dos outros predadores, como, por exemplo, as raposas e os chacarrabos, que de alguma maneira destroem muito aquilo que são a população de coelho nas zonas de caça. E, portanto, esta sinergia, todos saem a ganhar. Mónica, e por falar em sinergias... Mónica, boa tarde, bem-vinda. E por falarmos em sinergias, podemos falar sobre as sinergias da caça e da vigilância às ameaças sanitárias, por exemplo. Olá, boa tarde, obrigada também pelo convite. Sim, de facto, a caça dá-nos a oportunidade de monitorização das espécies cinegéticas e de, portanto, aumentarmos o conhecimento que temos sobre elas, não só porque percorremos os territórios, mas porque com o auxílio dos caçadores, portanto, podemos fazer a colheita de amostras biológicas durante o ato cinegético, portanto, aproveitar o animal que é abatido durante o ato venatório e colhermos amostras biológicas que depois podem ser usadas para diferentes estudos, nomeadamente estudos sanitários, portanto, tendo em conta a identificação e a caracterização de agentes patogénicos, como bactérias, vírus, mas também para conhecermos aspectos genéticos das espécies cinegéticas e para conhecermos outros parâmetros importantes, nomeadamente parâmetros demográficos, parâmetros de reprodução. Portanto, são muitas as oportunidades de conhecimento que a caça nos suscita, ou que nos proporciona. Paulo, temos um problema com a densidade de javalis em algumas zonas do país. Sim, de facto, o ICNF está atento a essa matéria e, desde logo, começou por tentar perceber o que é que a ciência tem para nos dizer. Então, fizemos um protocolo com a Universidade de Aveiro, exatamente para tentar perceber, porque nós não podemos entrar aqui, permita-me a expressão, no campo da axiologia, que é, tem-se a percepção, mas onde é que isso está escrito? Onde é que aparecem as evidências científicas para que possamos afirmar com segurança o que estamos a dizer. E então o ICNF promoveu este estudo. O estudo tem 3 grandes objetivos, que é o conhecimento do tamanho e da estrutura populacional. Temos a questão, depois o segundo objetivo é a descrição e acompanhamento dos principais parâmetros fisiológicos, sanitários, bem como dos indicadores da condição física dos próprios animais, portanto, javalis, e, por fim, a avaliação do habitat e dos fatores que possam aumentar ou diminuir
o impacto e a dimensão dos prejuízos causados por esta espécie. Porque há algumas queixas, principalmente por parte de agricultores, e, portanto, precisamos efetivamente perceber estas dinâmicas. Mónica, quais são as principais ameaças sobre as espécies cinegéticas atualmente? Sim, nós temos várias ameaças que incidem sobre espécies cinegéticas e não só, e que têm a ver com alterações profundas do uso da terra, portanto, têm a ver com descontinuidades e fragmentação da paisagem, e que faz com que, portanto, a disponibilidade de recursos para as espécies cinegéticas e também para outras espécies silvestres, portanto, não seja plena. Também o impacto de algumas epizootias, portanto, de algumas doenças que afetam as espécies silvestres, como a doença hemorrágica viral dos coelhos, a tuberculose em espécies de caça maior, portanto, tem um impacto negativo sobre o tamanho das populações. Algumas espécies, devido a estas alterações do uso da terra e à diminuição da disponibilidade de recursos alimentares, têm também menores taxas de reprodução. Existem problemas associados, portanto, aos desequilíbrios ecológicos. Este aspecto que há pouco estava a ser referido, portanto, da sobreabundância das populações de javali, tem depois efeitos em cascata sobre outras populações, nomeadamente sobre as espécies de caça menor. E, portanto, é de facto também necessário, no fundo, repor esses equilíbrios ecológicos, não é? Porque são espécies que depois vão competir pelos mesmos recursos. Algumas espécies, portanto, que são introduzidas em novas áreas naturais, portanto, levam consigo os agentes patogénicos das quais são portadoras, e, portanto, há de facto aqui ameaças de vários níveis, portanto, quer a nível sanitário, quer a nível das alterações climáticas, alterações do uso da terra, disponibilidade de recursos alimentares, sobretudo. Paulo, qual é a importância, que valores tem este setor para a sociedade e para a economia? São muitos milhões. Ora bem, são alguns. Mas poderiam ser muitos mais. Verdade. Os últimos valores que temos resultam de um estudo feito em 2015 pelo Dr. Ricardo Paiva. Na altura estava no INIAV, e aponta para qualquer coisa como 320 milhões de euros que este setor movimenta direto ou indiretamente por ano. Mas tem outros, portanto, tem uma componente desportiva, portanto, é de realçar que o caçador tem que se deslocar a pé a distâncias consideráveis, em terrenos irregulares, sob condições atmosféricas adversas. Temos também a questão da componente lúdica, portanto, desenrola-se em dias de trabalho, de descanso de trabalho normal. Depois temos toda a questão que isto fomenta ao nível da hotelaria, toda a questão que movimenta ao nível da restauração e, portanto, temos ainda a questão dos armeiros, portanto, um caçador precisa de comprar armas, de equipamento, munições, gastar dinheiro nas suas deslocações, portanto, há um conjunto de setores que, de alguma maneira, vivem mais direta ou indiretamente do setor. Deixa-me dar exemplos muito concretos. Por exemplo, se estivermos a falar de uma montaria, portanto, que é uma montaria transmontana em que existem cerca de 100, 120 caçadores ao mesmo tempo em ato de caça, que é um ato de caça coletivo, existe uma componente, uma dinâmica daquela localidade, portanto, com venda de produtos tradicionais, com a movimentação das famílias para aquele fim de semana em concreto e, portanto, é mesmo de uma dinamização destes territórios muitas vezes esquecidos e, portanto, tem aqui uma oportunidade para se mostrar, para se dar a conhecer, para se valorizarem, quando um país que, como nós sabemos, está a ficar desertificado, portanto, há a tendência do abandono do mundo rural e, portanto, temos aqui nesta atividade uma verdadeira atividade que, de alguma maneira, pode fixar pessoas e pode trazer rendimento para o interior. Paulo, e em termos de simplificação administrativa, em que é que o ICNF tem inovado? Muito bem. Nós lançámos já este ano uma aplicação que tem a ver com a venda de selos de caça. Portanto, há uma legislação que de alguma maneira obriga
a que todas as espécies de caça maior tenham que ter um selo que de alguma maneira garanta a sua preveniência, e portanto nós desmaterializamos esse processo. Esse processo neste momento é feito todo online, mas também já tínhamos a questão da inscrição dos exames para a carta de caçador já também perfeitamente desmaterializado, mas queremos mais. Temos mais projetos pensados, que de alguma maneira eu permito-me divulgar, que tem a ver com na sequência da questão da aplicação que nós disponibilizamos dos selos de caça. Os selos têm um QR Code e, portanto, o que nós pretendemos é fazer uma melhoria do sistema e, portanto, o caçador, quando de alguma maneira coloca o selo, vai deixar de ter que vir ao site e introduzir o seu número, portanto, com uma simples fotografia do QR Code, isso fica automaticamente registado na nossa aplicação. Nós ainda este ano, até ao verão, queremos ver se conseguimos desmaterializar o processo de comunicação dos resultados de exploração. Neste momento ainda é feito em papel e de alguma maneira os resultados demoram muito tempo a sair, e por fim queremos também informatizar a questão das autorizações especiais de caça. Portanto, nas zonas de caça municipais este processo ainda é feito por uma venda e passado uma folha no dia ao caçador que lhe permite caçar, e nós queremos desmaterializar todos estes processos, porque acreditamos que a transição digital é mesmo o caminho. Mónica, para si quais são as prioridades de ação no setor da caça? O que é que está por fazer? Eu penso que caçar nos dias de hoje, portanto, implica conhecimento, implica responsabilidade, implica também adotar comportamentos éticos e adotar uma caça adaptativa, portanto, aquela que atenda ao tamanho das populações, aquela que respeita aquilo que são os ciclos biológicos das espécies. Portanto, isto do ponto de vista daquilo que é aquilo que é o ato de caça e aquilo que é também tudo aquilo que está inerente à gestão cinegética. Como eu disse, acho que é necessário haver mais conhecimento e, portanto, é necessário de facto haver plataformas que unam os caçadores, que unam as entidades da administração do Estado que têm responsabilidades no setor cinegético, nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e também a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, no que a componente sanitária diz respeito. Portanto, como estas entidades da administração do Estado não têm, digamos, todas as valências para poder desenvolver programas sistemáticos, tendo em vista o aumento do conhecimento, acho que são necessárias parcerias fortes com entidades académicas, com os institutos de investigação também do Estado, portanto, de maneira a se conseguir tirar, no fundo, o maior proveito das valências de cada uma dessas instituições. E, portanto, acho que, de facto, aquilo que é prioritário é nós termos programas sistemáticos de monitorização ecológica e de monitorização sanitária, e que esses programas tenham linhas de ação de médio, curto e longo prazo e que sejam também independentes daquilo que são as vontades políticas, porque também quando muda o governo mudam as prioridades da ação e as espécies cinegéticas de facto precisam enfim, aqui de programas integrados de monitorização que não se compadecem, digamos, com estes programas depois de 4 em 4 anos. Mónica Vieira Cunha, Paulo Salsa, aos dois, obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado e boa tarde. Seguimos para mais uma dupla. Jacinto Amaro, presidente da Federação Portuguesa de Caça, e João Carvalho, secretário-geral da Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade. Aos dois, igual agradecimento. Jacinto Amaro, comece por si. Já aqui falámos dos javalis. Qual a razão para este aumento de javalis em algumas zonas do país? Boa tarde, Luís. Muito obrigado pelo convite. Enfim, o aumento tem a ver com diversos fatores. Tem a ver com fatores que são muitas das vezes as inovações em termos de atividades agrícolas e quando me refiro a inovações, refiro-me de há 20 anos a esta parte, não existia um pivô de milho, por exemplo, no Sorraia, nem no Tejo. E hoje toda esta lesíria está cheia de pivôs, portanto houve uma alimentação disponível para os javalis, houve naturalmente os incêndios florestais
nas zonas mais inóspitas e, portanto, onde a agricultura é já uma miragem, portanto, há o abandono da agricultura e, portanto, todas as populações de javalis hoje deslocaram-se para lugares onde existe uma alimentação disponível, como é o caso do milho e, portanto, e depois também os montados de azinho e de sobro, que são naturalmente a componente de outono e inverno da alimentação para os javalis. E isto veio naturalmente dar, em termos de reprodução, aquilo que era escasso à alimentação para os javalis, transformou-se numa fartura brutal e, portanto, as fêmeas hoje procriam muito mais leitões por cada ninhada. Neste momento, agora, quando chegamos ao meado de abril, eles entram para dentro de um pivô de milho e só saem de lá em fins de outubro. Ora, quer dizer que todo este período, que era um período muito escasso de comida há 20 anos a esta parte, neste momento agora, é uma abundância brutal. E daí a reprodução deles, as crias serem maiores, a alimentação estar mais disponível. Quando são cortados os milhos, começam as primeiras bolotas a caírem, quer do montado de azinho, quer do montado de sobro, e, portanto, eles têm uma disponibilidade de alimentação que as populações têm vindo a subir exponencialmente. Hoje temos um desequilíbrio brutal. Hoje, nestas regiões que há 25 anos, 30 anos, não havia um javali, só para lhe dar um exemplo, há 8 dias, numa montaria na minha zona de caça, matou 110 javalis, 110 javalis numa montaria. É uma coisa impensável, onde há 20 anos havia 10 mil coelhos. Portanto, o javali, além dos prejuízos nocivos à agricultura, são também os predadores de topo. Portanto, tudo o que é coelhos, tudo o que é ninhos de perdiz, tudo o que são espécies que nidifiquem ao nível do solo, hoje há uma descompensação brutal. Portanto, quer dizer, do ponto de vista do ecossistema está desequilibrado, porque o javali, tudo aquilo que nidifica ao nível da terra, portanto, nidifica no solo e, naturalmente, depois como as lebres novas, os coelhos, tudo isto é um super predador. Depois temos um outro problema, além da agricultura, o equilíbrio do ecossistema, temos os acidentes rodoviários, hoje há aqui zonas no Alentejo que é uma brutalidade, automóveis, todos os dias há acidentes, todos os dias há chatices, infelizmente as mortes não são muitas, mas os prejuízos materiais são brutais. E depois, quer dizer, existe uma responsabilidade que as zonas de caça hoje têm para com o prejuízo, que é aquela questão que hoje há muito caçador que não pensa sobre esta matéria, porque ele quer ir no dia de caça e, portanto, prefere que existam o maior número de javalis disponíveis para caçar. No entanto, a responsabilidade é sempre da entidade concessionária, que tem a responsabilidade com o agricultor. Ora, hoje, o que nos vale a nós é que existe uma grande proximidade entre os agricultores e as associações de caçadores, as zonas de caça associativas, as zonas de caça turísticas, as zonas de caça municipais. Existe uma relação muito próxima e os agricultores suportam eles uma boa parte desses prejuízos, porque se não fosse assim, grande parte das concessões das zonas de caça já tinham fechado, porque não suportavam nos custos de, por exemplo, uma vara de porcos dar cabo, num mês ou dois, de um pivô de milho. Portanto, estamos a falar de milhares e milhares de euros. E, portanto, isso só é possível realmente que há aqui uma compreensão. Jacinto Amaro, já voltamos à conversa. João Carvalho, temos uma população cada vez mais urbana e cada vez mais desconhecedora do mundo rural. Talvez por isso também, tantas vezes, a caça é diabolizada. É verdade. Boa tarde, antes de mais, Luís Castro, e obrigado, e cumprimentar também os demais. De facto, existe um grande desconhecimento da sociedade em geral sobre o que é a caça e o que esta representa no nosso território, no nosso dia-a-dia, e de facto todo um conjunto de benefícios que trazem ao nível da gestão do território. A caça é muito diabolizada também porque hoje em dia cada vez mais algumas correntes que dominam facilmente os meios de comunicação, sobretudo as redes sociais, têm uma grande capacidade de fazer propaganda, muitas vezes, e das suas ideologias, e de passarem uma mensagem que depois não corresponde à realidade no terreno, a realidade neste mundo rural que nós estamos a falar, que é o trabalho do dia-a-dia, 365 dias por ano, a gerir o território,
para criar condições para que as espécies cinegéticas, mas também as outras, tenham as melhores condições possíveis, para que as possamos explorar de uma forma sustentável, como dizia ainda há pouco ao início o Dr. Paulo Salsa, e de uma forma renovável, portanto que os recursos se vão renovando e que nós possamos tirar o maior proveito. Na caça, como aliás o Luís Castro também dizia, que é das atividades mais antigas do homem, a mais antiga, e de facto onde o ser sustentável e podermos aproveitar este recurso renovável que nos fornece carne e que de facto a carne de caça é das melhores coisas que nós podemos ter pela sua qualidade, pelos pratos, inclusivamente gourmet de culinária que nós podemos preparar com este produto fantástico e que, enfim, a sociedade em geral não conhece. João, mas já que fala da carne, depois não a aproveitamos, exportamos para a Espanha e depois importamos-la novamente. É verdade. Essa é uma das grandes pechas de Portugal relativamente à valorização da carne de caça. Aliás, é um dos grandes desafios que temos por diante, é valorizar este recurso fantástico que nós temos, quer de caça menor, mas sobretudo ao nível da caça maior. Onde as populações que têm crescido muito, estávamos ainda agora a falar do crescimento exponencial das populações de javalis e os problemas que causam, não só na agricultura, mas também os acidentes e também a questão nos próprios habitats naturais e nas espécies protegidas. E isso, de facto, temos aqui um manancial de aproveitamento de um recurso de altíssima qualidade que deveríamos aproveitar mais. Isto passa muito também por apoio a iniciativas de base local que possam, de facto, potenciar este recurso. Como dizia, nós importamos inclusivamente carne de caça transformada de Espanha, por exemplo, que é um dos maiores exportadores de carne de caça, mas os espanhóis vêm cá comprar a matéria-prima, portanto nós vendemos as carcaças dos animais caçados aos espanhóis, eles processam-nos e depois a seguir vendem-nos essa carne de caça. É um circuito que tem que passar mais por nós e de facto e já há algumas iniciativas no terreno a arrancar, mas precisamos de mais porque as espécies cinegéticas estão, e os javalis em especial, estão espalhados de norte a sul, do litoral ao interior, portanto é uma espécie que está presente em todo o lado. João, já voltamos para falar do lince ibérico. Jacinto Amaro, falou há pouco de coelhos e lebres. Têm sofrido muitas pragas, muitas doenças? Sim, ultimamente, nos últimos 10 anos, as populações têm, enfim, até pelas diversas fases de uma doença que entrou em Portugal há cerca de 25 anos, que é a doença vírica hemorrágica, e que veio, enfim, também sofrendo mutações consecutivas e portanto, infringindo danos brutais nas populações de coelho bravo. De maneira que as lebres, ultimamente, também apareceu também uma doença muito antiga nos coelhos, que era a mixomatose, e agora também as lebres, passados 50, 60 anos dessa doença estar em Portugal, elas contraem esse vírus e levou também a população de lebres, enfim, abaixo, enfim, a números residuais. Portanto, tem havido aqui um enorme problema nas espécies de caça menor, que sempre foram as mais populares, sempre foram aquelas também que são a base da cadeia de alimentação dos outros predadores todos, como há pouco já foi referido aí, e pouco se tem feito sobre esta matéria. Há 6 anos, quando entrou este governo do Dr. António Costa, e que era Ministro da Agricultura, o Dr. Capola Santos, houve um apoio brutal para a investigação destas doenças, nomeadamente a construção de uma vacina no combate à vírica hemorrágica e à mixomatose. Passaram-se 4 anos com a investigação muito adiantada, já com 2 operações, portanto o financiamento era feito através de uma percentagem do licenciamento dos caçadores, portanto daquilo que são as licenças que os caçadores tiram anualmente. Entretanto, muda o governo, passado 4 anos, as florestas são transferidas com a caça para o Ministério do Ambiente. Faltava uma fase desse mesmo projeto, que eram 500 mil euros, a mesma também proveniente das receitas dos caçadores. Este governo e este Ministro do Ambiente e o ICNF resolveu não apoiar esse projeto, está neste momento em stand-by. Foi criado um centro de competências para o estudo
destas espécies, onde estavam todas as universidades, os órgãos do Estado, como a Direção-Geral Veterinária, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, o ICNF, onde estavam todas as 3 organizações do setor da caça representativas, onde estavam nos municípios também de cada região e emblemáticos de cada uma das espécies cinegéticas mais iminentes em Portugal. Estava um cocktail perfeito. E de um momento para o outro foi abandonado também por este governo. Estamos a falar de governos do mesmo primeiro-ministro. Estamos a falar que um apoiou e outro, pura e simplesmente, proibiu. Não apoiou. Portanto, desfez aquilo que o outro tinha feito. E de maneira que esta é uma questão que nós não percebemos, e há pouco foi dito também aí pela Mónica, exatamente essas questões, que isto não passa naturalmente, a caça, os ciclos reprodutivos da espécie, os ciclos das doenças, os ciclos da conservação da natureza, não passa, e nem pode passar de 4 em 4 anos, porque vem um senhor que tem umas ideias, quer dizer, não é isto nós temos que não abandonar os projetos pelo facto de ser o ministro A ou o ministro B, quer dizer, nós temos que levar até ao fim, porque senão estamos a deitar dinheiro fora e, portanto, não serve nada. E o problema é que temos hoje um problema em mão, que é o problema do coelho bravo e o problema da lebre, que está na base, como eu disse, da conservação do lince, da águia, da raposa. Todos estes predadores dependem desta espécie. E, quer dizer, e o governo subia para o lado e não diz nada. Há pouco foi falado, o Dr. Paulo Salsa falou também da questão do javali, do estudo de javalis. Quer dizer, isto foi há 2 anos, ninguém sabe de nada, Nós, no anterior governo, estávamos neste projeto. Não pode haver investigação hoje. Bom, ficámos para já sem o Jacinto Amaro, também ficou em concreto, ficou também o essencial da intervenção de Jacinto Amaro. João Carvalho, estamos, há pouco desafiei-o a falar do projeto que tem sobre o lince ibérico, mas também pode falar do coelho bravo ou do abutre negro. De forma resumida, que projetos têm sido estes e o que tem acontecido? De facto, são projetos emblemáticos em que todos temos estado empenhados. Aliás, como dizia há pouco o Dr. Paulo Salsa, o projeto de recuperação do lince ibérico em Portugal é, sem dúvida, o maior projeto de conservação da natureza que foi desenvolvido em Portugal. E ligando um bocadinho àquilo que o Luís Castro dizia há pouco, do desconhecimento, de facto, poucas pessoas, enfim, na sociedade portuguesa, sabem que esses linces foram reintroduzidos em zonas de caça. É lá que eles foram reintroduzidos, é lá que eles reproduziram, é lá que eles existem e de zero, em pouco mais de meia dúzia de anos, passámos a mais de 200 exemplares na natureza, o que é um resultado fantástico, graças de facto às condições ótimas que encontraram nestas zonas de caça. E poucas pessoas também sabem que, por exemplo, o Pacto Nacional para a Conservação do Lince Ibérico, que está na base de todo este processo, foi redigido por uma organização do setor da caça, neste caso foi pela ANPC, foi proposto no âmbito da Comissão Executiva do Plano de Ação da Conservação do Lince Ibérico. Portanto, o pacto, que está subscrito por dezenas de entidades e por centenas de cidadãos portugueses para a conservação do felino daquele que era o felino mais ameaçado do globo de extinção, foi redigido por uma organização do setor da caça, foi proposto, foi concertado com o ICNF e com os parceiros com base, de facto, numa proposta de caçadores, de proprietários e gestores do território. De facto, estas espécies, e o lince em particular, porque estava extinto, mas também o abutre negro, que ainda há poucos anos não tínhamos nenhum casal nidificante, agora temos algumas dezenas, e que também temos projetos onde a ANPC e outros parceiros participam para a sua conservação e para a sua recuperação em Portugal, mas também, por exemplo, a águia imperial, que era uma espécie que aqui há pouquíssimos anos não tínhamos um único casal nidificante e agora também temos várias dezenas. E estas 3 espécies em particular, porque de facto têm um denominador comum, precisam de habitats bem geridos e de presas, no caso do lince e no caso da águia imperial. No caso dos abutres, precisam ter carcaças de animais que são encontrados mortos. Aliás, o abutre negro e o grifo são um bocadinho, enfim, acabam por fazer a limpeza dos campos, removendo os animais mortos. Mas esses animais mortos provêm muitas vezes, ou em grande parte também,
dos animais de caça, porque as populações naturais, há sempre vida e morte, há sempre este ciclo a acontecer e havendo densidades elevadas de espécies cinegéticas e da caça maior em particular, acabam por também ter maior disponibilidade alimentar, maior capacidade de se poderem reproduzir e fixar no território. E são exemplos claríssimos de como a caça, de facto, ajuda à conservação da natureza, para além de todo o trabalho de vigilância, de manutenção, de limpeza de matos, que previne incêndios, e de facto é um trabalho que a grande parte da sociedade não vê, mas que está a acontecer e depende, de facto, dos gestores cinegéticos. João Carvalho e Jacinto Amaro, obrigado por aceitarem o nosso convite. Muito obrigado. Estarem aqui no Sociedade Civil. Obrigado. Junto agora à Sociedade Civil também Artur Torres Pereira, presidente do Clube Português de Monteiros, José Duarte, consultor cinegético, e Carlos Alcário, gestor da Zona de Caça Turística do Pereiro. Aos três, obrigado por aceitarem também o nosso convite. Artur Torres Pereira, há um preconceito, até muito urbano, em relação à caça atualmente em Portugal? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao Luís Castro pelo convite que fez ao Clube Português de Monteiros para participar neste programa. É um gosto para nós, para a mais antiga organização do setor da caça em Portugal, dar também o seu contributo e a sua participação nesta ocasião. E a minha saudação a todos os restantes participantes. Há um preconceito, sim. A sociedade hoje olha, em geral, de soslaio, quando não com uma certa hostilidade. Isso é um sentimento que se pressente, mas que é preciso desfazer com urgência. E há mais estrangulamentos, para além de que esse, no setor da caça. O primeiro dos quais, penso que já ressaltou de algumas intervenções anteriores, que tem a ver com a falta de um plano nacional para a caça, de uma política nacional para a caça, de uma estratégia nacional para a caça. Tudo tem sido avulso, tudo tem sido casuístico e, a exemplo dos outros setores da vida nacional, tem o Governo, o Estado português, tem que ter uma estratégia nacional para este setor cuja importância e a repercussão económica é tão grande. Mas também falta conhecimento sobre o setor. As estatísticas são pouco fiáveis, desconhece-se verdadeiramente o peso do setor da caça no PIB nacional e desconhece-se a verdadeira valia económica do setor da caça. Adiantam-se números, mas eles não são exatos nem concretos. Ao contrário, por exemplo, do que se passa em Espanha, em que se sabe que aproximadamente a caça vale 6,5 mil milhões de euros na economia de Espanha. O que contribui bastante para o PIB espanhol, ao contrário do que acontece em Portugal. Ao contrário do que acontece em Portugal, que poderia contribuir muitíssimo mais e deveria, mas não o faz, porque, repito, não existe uma política nacional para o setor da caça, não existe conhecimento que seja a base e a evidência científica para se tratar da estratégia nacional para a caça, falta a tal aproximação à sociedade que falámos há pouco, é preciso conquistar os jovens e é preciso não esquecer os pais, os familiares e os professores, que muitas vezes estão na origem de alguns preconceitos injustos para com a caça e que é preciso ultrapassar. E ultrapassar como? Ultrapassar através de uma intervenção do Ministério responsável pela caça e do Ministério da Educação para aproximar os programas escolares que são hoje transmitidos aos jovens, aproximá-los das realidades da vida selvagem e da natureza e aproximá-los da interação entre o homem, viva no meio urbano, viva no meio rural, com a própria natureza e com a própria vida selvagem. Ao contrário do que muitas vezes é sugerido, a natureza não é propriamente o lobo ir passar o recreio com o coelho e irem brincar para o recreio. Isto não é a realidade. Muitas vezes esta versão infantilizada da natureza e da vida selvagem é transmitida e não é correto fazê-lo. Deve ser aproximada da verdadeira realidade. Depois, diga. Depois há outro tipo de obstáculos para que a caça possa realmente cumprir a sua função e chegar ao ponto em que é útil para a sociedade e para a economia. Existem hoje em dia obstáculos jurídico-administrativos ao melhor aproveitamento da caça. É necessário rever a lei da caça, que é de 86, apesar de ter sido revista em 99 e em 2004, porque
o regime, a forma de exercício da caça não permite a criação de riqueza na caça. O regime cinegético especial, isto é, o tipo de zonas de caça que existem em Portugal, onde se pratica a caça, está desatualizado. Repito, foi constituído em 1986, basicamente ele é o mesmo, e entretanto o tempo passou. As coisas mudaram, as sociedades mudaram, a caça mudou e nós ficámos presos da redação da lei de 86, que, nomeadamente, impede as associações de caçadores de venderem a caça. Venderem, no bom sentido, no sentido qualitativo, venderem caça, porque de facto estão impedidas de o fazer. Ora, as zonas de caça associativas são mais de metade do total, representam quase metade do território nacional e não faz sentido que elas não tenham um regime igual ao das suas congêneres europeias. Em toda a Europa, são associações de caçadores que gerem a caça, gerem os territórios, preservam a biodiversidade e que podem vender a caça que gerem. Só em Portugal é que isto não acontece, isto é uma situação absolutamente anómala, que tem que ser corrigida para que as zonas de caça associativas e as associações de caçadores possam ver os benefícios da gestão que fazem da caça que administram. Por outro lado, o setor, deixa-me só terminar, o setor da caça, a exemplo do modelo de funcionamento, também a própria organização do setor da caça tem um regime que data de 2009 e que, portanto, deveria ser atualizado. A estrutura do setor da caça está completamente desatualizada e, do nosso ponto de vista, deveria ser revista para refletir as realidades no terreno, porque não existem só 3 organizações representativas da caça, existem várias, e, portanto, é preciso refletir sobre isso e reajustar aos dias de hoje a representação do setor. José Duarte, estamos a falar de segurança e formação. De que forma é que as duas têm sido privilegiadas, importantizadas e de que forma, obviamente, evoluíram ao longo destes últimos anos? Porque muitas das vezes olhávamos para a caça como uma atividade não muito segura. Boa tarde a todos e cumprimento desde já todo o painel. O senhor falou de uma coisa essencial no mundo da caça e que pouca gente tem esse cuidado, que é a parte da segurança. E essa parte começa essencialmente, ou deveria começar essencialmente, pelas autoridades. Porque as pessoas hoje vão para a caça e não têm informação. Eu, quando digo formação, estou-me a referir ao maneio e ao manuseamento das armas e o seu conhecimento. As pessoas, para tirarem as suas licenças, deveria haver, antes disso, formação suficiente para uma carabina, por exemplo, é uma arma de longo alcance. A maior parte das pessoas não tem noção do alcance que tem uma carabina. Qualquer calibre atinge à volta de 3.000 metros. Para falar nos calibres mais pequenos. Porque, por exemplo, se falarmos de uma 300, pode ir até aos 5.000 metros. Ora bem, o que eu acho que se deveria fazer era, para se conceder uma licença de caça, haver formação suficiente para as pessoas, quando tirassem realmente a sua licença, terem uma noção o mais exata possível do que é uma arma deste género. Porque verifica-se, quem anda aí no mundo da caça, como eu, já há alguns aninhos, percebemos que a maior parte das pessoas não tem bem noção do que é fazer fogo com uma arma destas. Portanto, essa é uma das razões de eu falar no manuseamento e na instrução para se poder ter uma licença de caça, para a segurança de todos nós. Porque a caça é uma atividade digna e, como tal, deveria ser privilegiada, porque as pessoas, quando fazem fogo sobre uma peça de caça, além do prazer que nos dá, não é um prazer só, é ter respeito. Temos que ter respeito pelo animal que abatemos. Portanto, além da segurança e do conhecimento da arma e do respectivo maneio, inclusive eu vou um pouco mais longe. Eu acho que devia de haver um conhecimento anatómico do animal para se provocar uma morte o mais rápida possível. Isto é um conceito que eu tenho e que parece-me que tem alguma razão de ser. Porque 90% dos caçadores são mal vistos porque são considerados matadores. E nós não somos matadores.
Aliás, a caça é uma atividade que tem que estar de mãos dadas com o mundo rural, com toda a atividade rural e, portanto, deve ser uma coisa séria. E não andamos cá para matar animais, andamos cá para fazer gestão de caça e caçar. São duas coisas completamente diferentes de matar. Por isso é que os caçadores, a maior parte das vezes, não têm grande credibilidade, porque têm um comportamento no campo pouco digno, pouco simpático. Além disso, temos outras situações, que é o aproveitamento também da conciliação que deve existir entre o caçador e o agricultor. Porque há espécies que realmente, como todos nós sabemos, vão degradar e destruir os produtos da natureza, neste caso da agricultura. Ora bem, o que é que deve haver? Deve haver uma conciliação bastante grande entre o agricultor e o caçador e os donos das zonas de caça. Portanto, isto é o que me parece a mim. Carlos Alcário, vamos conhecer de que forma é que vocês se integram, conhecer como se integram no Concelho de Alcoitim e já agora como se caracteriza a vossa reserva. Muito boa tarde a todos. Só ouvi os últimos dois intervenientes, gostava de ter ouvido a conversa do Jacinto Amaro e do João Carvalho. Infelizmente, Carlos, não temos vias para todos ouvirem ao mesmo tempo, por isso é que vamos selecionando, só temos 4 vias. Quero agradecer desde já o convite remetido a nós e já agora felicitar todas as pessoas e convidar todas as pessoas para nos visitarem quando quiserem e bem entenderem, os pró-caça e os anti-caça. Isto é um projeto que começou há 20 anos, um bocadinho na brincadeira, e tornou-se uma coisa com alguma dimensão dentro do Concelho de Alcoitim, onde fazemos a preservação das espécies cinegéticas, que nos levou a que aparecessem os linces, por exemplo, que estavam a ser reintroduzidos em Mértola, e temos aqui neste momento talvez as primeiras gatas nasceram nesta selvagem em Portugal, estão sediadas connosco. Vão no terceiro ano de criação, este ano vão para o quarto. Tem sido um trabalho árduo de juntar 800 proprietários, nomeadamente 796 proprietários, que nós conseguimos aqui juntar, e fazer 3 zonas de caças contínuas. Não sei se serão as maiores, porque não ligamos a isso se é as maiores, se é as mais pequenas do país. Não queremos saber disso, não estamos nesse prisma. Estamos a fornecer aos nossos clientes um bom dia de caça, uma sensação de estar no campo e passarmos um dia agradável entre todos, que é o que muitas pessoas não nos veem assim, como alguém já disse aí atrás. Nós gostamos do campo. A grande maioria dos caçadores, talvez a maior maioria dos caçadores, gosta do campo, gosta de viver o campo, gosta de estar no campo e vivemos assim. Aqui no Concelho de Alcoitim existem mais umas caças turísticas que vão funcionando, ainda bem. Em Mértola, que é a nossa vizinha aqui ao lado, que é a capital nacional da caça, também vai funcionando e as coisas vão correndo do melhor prisma possível. É pena quando nos rotulam-nos de maus. Não somos maus. Nós preservamos a natureza. Nós ajudamos a natureza. Nós temos os linces, que não havia em Mértola, não é? Que não havia em Alcoitim, que já houve, as águias Bonelli, as águias reais, os barrigas negras, as aptardas, estavam desaparecidas também daqui deste concelho, também já vão aparecendo. E vamos criando aqui uma série de sinergias numa gestão à antiga, que se fazia antigamente, semear muito. Este ano semeamos 800 hectares, atendendo às condições climatéricas atuais, talvez não vai nascer metade. É um prejuízo grande, porque isto, quem vive no campo também tem muitos prejuízos, e quem se dedica à caça tem muitos prejuízos. Carlos, já voltamos à conversa. Temos mais uma ronda pelos 3, peço uma intervenção para 2 minutos no máximo para cada um, por favor, depois ainda temos mais 2 convidados. Artur Torres Pereira,
Um dos temas que podemos abordar, e fico com alguma curiosidade, é qual a importância da caça naquilo que se espera que seja o pós-guerra, que esperemos que seja rápido, da guerra que nós estamos a viver atualmente. Muito bem, uma boa pergunta. Em primeiro lugar, esta é uma questão eminentemente política, naturalmente, e que tem a ver com soluções para os setores e não com problemas. Nós vamos atravessar um período de dificuldades de abastecimento em rações e alimentares. A carne da caça poderia e deveria e deverá ser uma alternativa, é a carne mais saudável de todas. Não está a ser utilizada, está a ser utilizada pelos nossos vizinhos espanhóis, que fazem pela vida, e muito bem, mas esse recurso nacional deve ser, toda a cadeia de valor deve ficar em Portugal. Mas para isso o Governo deverá cumprir a sua missão. E nenhum governo até hoje, seja qual for o ministro responsável, até hoje deu respostas aos problemas da caça. Nenhum, fosse qual fosse. Cada um, à sua maneira, tentou intervir, mas nenhum foi verdadeiramente um bom ministro da caça. E esperamos que o próximo, que aí venha, crie um grupo de trabalho para definir um novo modelo para a caça, mande fazer um estudo, cujo valor, evidentemente, só pode ser da responsabilidade do Governo, para conhecer o valor económico da caça e a sua repercussão no produto interno bruto, que sensibilize o Ministério da Educação para aproximar os programas escolares das realidades, da natureza e da vida selvagem, do homem, do meio em que vive, que reveja a lei e os preceitos administrativos que devem ser alterados para melhorar o funcionamento da caça e permitir a todos, sobretudo às zonas de caça associativas, que ganhem com a sua gestão do setor e, sobretudo, o Governo que mande fazer, que elabore uma campanha nacional em favor do consumo da carne de caça, para que os portugueses percebam que a carne mais saudável de todas, que é portuguesa, que é nossa, pode, se for tratada devidamente, se for sujeita às inspeções sanitárias devidas, pode ser não só uma fonte de riqueza enorme para o país, uma fonte de coesão social e territorial nas zonas do interior do país mais desertificadas e mais necessitadas do reforço das bases económicas locais e regionais, mas também de uma fonte de carne, de proteínas animais, e que são as mais saudáveis de todas e que são feitas, produzidas e abatidas em Portugal para serem postas ao serviço e ao consumo dos portugueses. José Eduardo, o que faz um consultor e gestor cinegético e guia de caça? Um consultor cinegético procura fazer a análise o mais detalhada possível das zonas de caça para depois exercer a sua atividade. E a sua atividade consiste na eliminação dos animais que eventualmente possam ter menos qualidade, para depois se poder fazer a tal dita gestão em que se vai, aqueles animais de menos qualidade podem ser utilizados, não devem ser utilizados, tal como foi dito anteriormente, no consumo, pois a carne de caça, como quase todos nós sabemos, tem um valor proteico completamente diferente das outras carnes. É uma carne natural, criada sem qualquer complemento, é a verdadeira carne natural. Portanto, o gestor de caça também vai por aí. Por outro lado, procura ter uma qualidade de troféus o melhor possível para eventualmente e não só, conseguir ter qualidade suficiente para a venda dos troféus. Venda essa, normalmente, reverte não só para não é para o consultor cinegético, mas para o proprietário. Não só nessa situação. Porque repare uma coisa, qualquer zona de caça, e as zonas de caça normalmente onde há animais de maior porte, situam-se em zonas do interior. Ora bem, isso vai criar uma mais-valia nas atividades hoteleiras e de todas as infraestruturas que há no interior. Porque, como nós sabemos, o interior está quase todo desertificado. E uma das formas de levar
de criar alguma mais-valia no interior é através da caça. Porque os hotéis funcionam, os alojamentos locais funcionam, os restaurantes funcionam, tudo funciona. E, portanto, é uma maneira, inclusive, de fixar eventualmente as populações. Isto que eu estou a dizer não é novidade nenhuma, sim, porque é aquilo que os outros fazem, nem mais nem menos. Nós, se formos a outros países, verificamos que uma das grandes atividades, embora seja a caça ou o protesto, é a atividade hoteleira. Porque Carlos, é através da hoteleira. Sim, José Eduardo, temos mesmo que terminar. Última ideia. Portanto, era isso que eu queria dizer. E é claro que, mais uma vez, já foi aqui falado há pouco, que é uma fonte de receita que não está a ser devidamente explorada. É claro que os governos terão que olhar para isso, porque são fontes de receita, inclusive o turismo internacional. Porque eu falo por mim, eu vejo que vêm cá e eu tenho conhecimento e colaboro em algumas caçadas onde vêm estrangeiros. Ora, se nós tivermos mais condições... José Eduardo, deixe-me apanhar esta sua ideia para perguntar ao Carlos Alcario se quem os procura são os caçadores nacionais ou nacionais e estrangeiros, ou até mais estrangeiros. O nosso mercado é muito português, muito português. Vamos tendo muita procura de estrangeiros, vamos tendo procura, mas a nossa base grande no mercado, nomeadamente na caça rainha, que é a perdiz, que é onde nós dedicamos mais a nossa atividade, é de portugueses. Vamos tendo estrangeiros, vai havendo procura, vai havendo já muita procura, mas o nosso forte é o português. E os caçadores são jovens ou já mais velhos e de mais idade? Sim, jovens. Temos caçadores desde os 18 anos aos 68, aos 70, aos 75. Há muito caçador português. Jovens a aparecer, atendendo às dificuldades, mas há muitos jovens a aparecer. E nomeadamente aqui nas zonas rurais. Agora não falo dos jovens que vêm de Lisboa, nem do Porto, fora daqui da região. Aqui na região nossa, cada vez há mais jovens com 16, 17 anos, 18 anos, a tirar a carta de caçador. Há cada vez mais uma procura, porque são jovens que nos vêm aqui ajudar a nós nos dias de caça e querem ser caçadores, gostam da caça e muitos já são guardas prisionais, guardas GNRs, bombeiros, médicos, tudo mais, até tiram dias para vir aqui ajudar-nos na altura que nós precisamos de ajuda, para as batidas às perdizes, não sei o quê, esse tipo de coisas. Muitos tiram esses dias, já tiram férias para vir para aqui connosco, gente com formação superior, hein? Não estamos a falar de malta que trabalha na Câmara, estamos a falar de malta que tem formação superior. E quem trabalha nas câmaras também tem formação superior. E não tem que ser só académica. A própria vida também dá muita formação. Mas é para ver que isto... Canudo. Carlos Alcario, José Eduardo, Artur Torres Pereira. Tenho pena, já agora posso dizer uma coisa, tenho pena que estes programas ainda temos mais dois convidados, peço desculpa, Carlos. Está bem, tenho tanta pena que estes programas estejam tão sucintos, com uma qualidade de oradores nestes painéis, não o meu caso, mas dos dois antes e estes dois senhores. Temos que voltar a estes temas. Custa-me que isto esteja sempre tão curto e não haja tanto tempo de antena para nós falarmos um bocadinho e discutirmos isto de uma forma mais ampla e mais abrangente para a sociedade viver. Voltaremos a estes temas, sem dúvida, tão breve quanto possível, Carlos. Obrigado aos três, mais uma vez. Obrigado. A conversa segue com Susana Guedes Pombo, diretora-geral de Alimentação e Veterinária, e Madalena Vieira Pinto, professora do Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vou começar pela Susana. Susana, quais são as atividades que têm sido desenvolvidas pela DGAV e, já agora, sensibilizar naturalmente os caçadores? Muito boa tarde. Começo por agradecer o convite de estar aqui convosco hoje para falar num tema que é importante para todos nós e cumprimentar também a professora Madalena Vieira Pinto, que é sempre um gosto tê-la como colega de painel. Bom, a caça representa, acima de tudo, uma gestão cinegética que para nós é muito importante, porque as espécies cinegéticas, para além de serem um recurso natural, têm um papel importantíssimo nos ecossistemas. E normalmente esta população que existe, representa também uma sustentabilidade e que naturalmente que é necessário identificar
quando se fala em sustentabilidade, é necessário identificar causas de mortalidade ou de morbilidade que possam acontecer entre as populações. A Direção-Geral da Alimentação Veterinária, enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, tem um papel importante na identificação de determinadas doenças e aqui os problemas sanitários que têm impacto na conservação das espécies cinegéticas, e falo especialmente das de caça maior, podem representar ou vir a representar também um problema na saúde dos animais domésticos, nos animais de produção. E também, em certos casos, representar alguns problemas de saúde pública, porque muitas destas doenças têm um potencial zoonótico. E por isso a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária tem vindo, desde há muitos anos a esta parte, a fazer um trabalho de proximidade com os caçadores, numa perspectiva muito de formação e de sensibilidade, para que eles possam identificar determinados sinais, determinados indicadores que permitam às autoridades competentes, neste caso a ADGAV, definir adequadas políticas de saúde animal, mas também de saúde pública. Estas pessoas que estão no terreno, os caçadores, podem ser quase designados agentes de saúde pública, porque são os nossos olhos entre estas espécies cinegéticas. E num momento em que os predadores naturais praticamente não existem ou são em número muito reduzido, uma população descontrolada pode representar um problema de saúde e trazendo também, por vezes, problemas também de escassez de alimento e que tudo resulta em determinadas doenças. Por isso, existirem caçadores informados, devidamente sensibilizados para o papel importante de gestão que têm nestas populações e capazes e capacitados para recolher informação que possa ser devidamente tratada pelas autoridades competentes, é para nós uma peça basilar no nosso papel enquanto autoridade competente. Susana, um manual de boas práticas? Já existe e com muito orgulho posso dizer construído com a Academia e em estreita colaboração com as entidades gestoras de caça e com as organizações do setor da caça. É importante porque há um conjunto de saberes que é muito importante reunir, não é? Para que todos consigam identificar no terreno as boas práticas serem execuíveis. E esses manuais de boas práticas existem, são revisitados, são trabalhados, consultados, divulgados nas várias ações de formação que existem ao longo do ano e que é com satisfação que nós podemos dizer que já temos 236 caçadores com formação específica nesta área, ou seja, para identificar estes sinais, estes indicadores de doença, e por isso esses manuais são importantes, são feitos em estreita colaboração com o setor da caça e tudo passa por divulgação, sensibilização, disciplina, claro que sim, mas é sempre muito importante a aplicação de boas práticas. E no portal da ADGAV também há muita informação disponível. Madalena Vieira Pinto, quais são as doenças que afetam a caça maior em Portugal? Não estamos a ouvir, Madalena, provavelmente. Há aí um botão do som. Está. Agora sim. Está correto agora? Muito sim, bem. Sim. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite interessado. Muito obrigada em meu nome e em nome da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Pois bem, são inúmeras, de facto, as doenças. Costumo sempre dizer isto, desta forma, mas tenho que o dizer de uma forma natural. Conforme o cão e o gato, o bovino e o suíno têm doenças, pois com certeza que os animais de caça também a têm, porque são efetivamente animais. E dentro destas doenças temos, como disse a Sra. Diretora-Geral, que eu cumprimento também, cara colega e amiga doutora Susana Pombo, dentro destas doenças nós temos as doenças epidémicas, doenças zoonóticas, temos um conjunto muito vasto com o qual nós temos que, de uma forma tranquila, mas objetiva, lidar com o setor e ajudar o setor. Das doenças, quais em concreto e que animais mais são atingidos? Olha, nós estamos a trabalhar nesta área já há mais de 20 anos e, de facto, eu posso lhe dar alguns nomes de doenças. Posso lhe falar logo à cabeça, obviamente, da tuberculose, que é aquela doença que a Direção-Geral tem trabalhado muito, o setor tem trabalhado muito, a tuberculose bovina, que afeta a caça maior,
veados e javalis, mas temos também um conjunto preocupante de doenças, como é o caso da triquinelose, que afeta os javalis, como é o caso agora, concluímos um trabalho em brucelose suína, em mau rubro, e portanto nós sabemos que a população de caça, e nós trabalhamos sobretudo com caça maior, pode ser de facto um reservatório importante destas doenças. Mas eu gostaria de situar agora, se me permitisse, gostaria de situar esta questão das doenças. Uma questão é o animal ter uma doença e ter um agente biológico designado de perigo. Outra coisa é esse perigo constituir um risco para a população, quer seja ela animal, quer seja ela humana. Este risco é uma probabilidade de acontecer. E como disse muito bem a doutora Susana Pombo, esta probabilidade depende sobretudo de quê? Boas práticas. Nós sabemos que, de facto, triquinela, por exemplo, existem 2 em cada 1000 javalis abatidos, mas pelo facto de existir não significa que vá constituir uma doença se, por exemplo, toda a carne for bem cozinhada a altas temperaturas. Quando é que o risco acontece? O risco acontece quando começamos a trabalhar a carne de javali, que pode não ser analisada, em churrasco, ou então, agora muito tradicionalmente, na utilização de enchidos, que depois não sofrem qualquer tipo de tratamento térmico e, portanto, podem veicular este parasita. O exame inicial do caçador é extremamente importante, Madalena? Sim, eu acho que sim. A minha pergunta é uma indutora de resposta. Eu quero acreditar que sim, Estamos nestas ações de formação desde 2008, aproveitamos a boleia do Regulamento 853 de 2004 e, portanto, concretizamos este curso desde 2008. Conforme disse a Sra. Diretora-Geral muito bem, estamos com 237 examinadores de caça em Portugal. Isto corresponde sensivelmente a 0,2% dos caçadores. E, portanto, nós gostávamos muito de ultrapassar esta fasquia, não é? E contávamos com a colaboração de todos. Eu acredito nisto fundamentalmente por 2 aspectos. Primeiro, porque são 2 dias intensos de trabalho, em que nós podemos comunicar com dados muito reais e muito práticos, baseados na ciência, e explicar tranquilamente o que é que devem fazer para contrariar estas doenças e proteger os animais e a saúde do homem. Por outro lado, entendemos que o exame inicial também é uma ferramenta, ela própria, importante na agilização e dinamização da comercialização da carne de caça. Muitas pessoas são um bocadinho contra o exame inicial feito por caçadores porque não sabem a legislação. A colocação de carne no mercado de carne de caça não depende do exame inicial. Pode depender deste, mas obrigatoriamente passa sempre por um matador para ser vista por um veterinário oficial. Portanto, existe aqui uma corresponsabilidade e tem que haver sempre este binómio funcional entre examinador de caça e médico veterinário oficial. Este é um tema demasiado vasto para um tempo tão curto de apenas 60 minutos. Daria para 2, 3, 4 horas e por aqui poderíamos ficar e certamente a ele voltaremos porque este tema merece mais discussão, mais esclarecimento e mais conhecimento. A ambas, obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Bem-ajam. Muito obrigada. Equilíbrio pode ser a chave para este tema, por vezes, controverso. Fique bem, saúde para todos.